Bem-vindos. Nós vamos ter agora aqui parte de função. O que seria funções? Primeiramente, nós vamos ver uma noção intuitiva de função a partir de alguns exemplos. A média de preço de gasolina no Distrito Federal em certo ano é de R$ 4,00 por litro. Com base nessa informação e com a tabela abaixo, o que é que nós podemos concluir? Nós temos uma tabela aqui que foi construída, quantidade de litros, 1 litro, R$ 4,00, que é o preço de 1 litro. 2 litros, R$ 8,00, 5 litros, R$ 20,00, 10 litros, R$ 40,00, 30 litros, R$ 120,00. O que nós temos aqui? Uma relação entre duas grandezas, a quantidade por litro e o preço a pagar por litro. Ou seja, se eu quiser saber como é que eu encontrei esses valores aqui, eu peguei esse valor da quantidade de litro e multipliquei por 4, que é o valor de 1 litro. Ou seja, 30 vezes 4, 120. 10 vezes 4, 40. E assim por diante. Então, nós podemos observar que o preço a pagar por certa quantidade de gasolina está relacionado à quantidade de litros. Note que existe uma relação entre essas duas grandezas. Essa relação que existe aqui entre um e outro é chamado de função. Outro exemplo. O preço da corrida de um táxi inclui um preço fixo, denominado bandeira, mais o quilômetro rodado, sendo que o preço fixo de R$ 5,50 é o preço por quilômetro rodado. Observe a tabela abaixo. Nós temos a tabela, nós temos o quilômetro rodado e o preço a pagar. 10 quilômetros, R$ 10. 20 quilômetros, R$ 15. 30 quilômetros, R$ 20. 40 quilômetros, R$ 25. 50 quilômetros, R$ 30. 100 quilômetros, R$ 55. O que nós podemos ver aqui? Nós temos uma pequena fórmula aqui. Que fórmula seria essa? Nesse caso aqui, nós teríamos y igual ao quê? Ao preço fixo mais o quilômetro rodado. O que varia? O quilômetro rodado. O 5 não varia. Então, nós temos uma somatória aqui de dois valores. Preço por quilômetro, 50 centavos, multiplicado por cada quilômetro, mais R$ 5, que é o preço que vai ficar. Se eu pegar esse valor aqui, substituir aqui, 10, eu faço 10 vezes 0,5, dá R$ 5. Eu tenho 10 vezes 50 centavos, dá R$ 5, mais 5, 10. 20. 20 vezes 50 centavos dá R$ 10, mais 5, 15. E assim por diante. 100. 100 vezes 0,5 dá 50, mais 5, 55. Note que existe uma relação entre a grandeza de quilômetro e a grandeza preço. Essa relação é um exemplo de função. A mesma coisa quando você também vai numa padaria. Quando você vai na padaria, você vai comprar pão, você tem o preço do quilo do pão e você quiser saber quando vai pagar, basta você pedir uma certa quantidade. Aí, vamos dizer, você pediu meio quilo de pão. Se o pão custa R$ 14 o quilo, então meio quilo você vai pagar R$ 7. A 1 quilo, R$ 14. 2 quilos, e assim por diante. Eu peço 10 pães. O pão, mais ou menos, ele tem em média 50 gramas. É o peso normal de um pão. Seria 50 gramas. Você tem 10 pães, 50 gramas, vai dar meio quilo, mais ou menos. Seria o normal do pão. É um exemplo também de função. Definição de função a partir de conjuntos. Observe aqui o seguinte. Sejam os conjuntos A, 0, 1, 2 e 3, e o conjunto B, 1, 2, 3, 4. E a seguinte lei de formação. Nós temos uma fórmula aqui para determinar se é função ou não. Isso aqui é uma lei de formação de uma relação. Então, nós vamos fazer o quê? Primeiro, eu desenho os diagramas, são duas bolinhas, coloca-se os valores de A e de B e vou relacionar. Como é que eu relaciono essas setas aqui? Eu atribuí esses valores de A no lugar do X e vou ver se eu encontro no Y. Para X igual a 0, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui nessa fórmula, onde tem X, eu vou colocar 0. Vai ficar
0 mais 1, que dá 1. Tem 1 aqui no B? Tenho. Então, ligo 0 a 1. Agora, ó, para x igual a 1, o que é que eu faço? Eu faço assim, y igual a pegar a fórmula e substituir onde tem x agora por 1. Então, ficou 1 mais 1, 2. Agora, para x igual a 2, eu vou pegar aqui, onde tem x, de novo, coloquei o elemento agora 2. 2 mais 1, 3. Tenho 3? Tenho. Então, estou ligando. Agora, meu elemento agora de x é 3. Para x igual a 3, nós temos y igual a x mais 1. Mas quem é x? 3. 3 mais 1, 4. Tem aqui? Tenho. Então, ligo. Então, esse aqui é um exemplo de uma função. Quando é que você quer função? Quando todos os elementos de A estão relacionados a um único elemento em B. E não sobra elementos em A. A definição geral. Seja os conjuntos A e B não vazios, uma relação de f de A em B é uma função quando associa cada elemento de X do conjunto a um único elemento de B. Essa função pode ser indicada por, podemos escrever como f de A, aí coloca-se uma seta, essa seta aqui eu vou dizer assim, função de f de A em B. Esse tracinho aqui, essa setinha, significa a palavra em. Isso aqui é uma definição de função mais através de conjunto. Aqui, ó, nós representamos por essa setinha aqui. Ó. Destacar aqui, ó. Isso aqui é em. Então, função de A em B. Representando aqui no diagrama, ó, cada elemento de A está associado a um único elemento em B. É a representação genérica aqui de uma função, através de conjunto. De maneira geral, indicamos uma função por letras minúsculas como F, G e H, e assim por diante. Qualquer letra do nosso alfabeto, nós podemos indicar uma função. O conjunto A de uma função é denominado domínio, domínio da função, aqui é chamado domínio da função. O conjunto B é o contradomínio, ou seja, tudo que tem aqui nesse conjunto é chamado de contradomínio da função. Cada elemento de Y, ou seja, que está em B, possui correspondente X em A. É chamado de imagem, ou seja, só tenho aqui nesse caso aqui, ó, nesse exemplo que a gente viu aqui, nesse caso aqui das bolinhas. Ó. Aqui seria o domínio, todos os elementos de A. Aqui o contradomínio, todos os elementos de B. E cada elemento que está associado a A com B é chamado de imagem. Aqui coincidiu a imagem com o próprio conjunto B, mas pode ter casos que o meu B não tem todos os elementos associados a A. Certo? Vamos ver aqui. Outros exemplos de função. Exemplo. Uma função f de A em B, com A igual a menos 2, 0, 2 e 3, e B 0, 2, 3, 4, 9 e 10, que associa cada elemento de x de A ao seu quadrado em y de B, ou seja, eu estou lhe dizendo o seguinte, cada elemento de A está associado ao seu quadrado. Podemos indicar por essa fórmula, y igual a x ao quadrado, ou f de x igual a x quadrado. Ó, tanto faz eu escrever y como f de x, é a mesma coisa. O y é igual ao f. Se fosse um g aqui, seria também a mesma coisa. Tanto faz escrever y como uma letra do nosso alfabeto, qualquer outra letra. Então, nós temos aqui para representar esse conjunto através de um diagrama. Nós temos ó, a lei de formação, y igual a x ao quadrado. Eu coloquei os elementos de A, menos 2, 0, 2 e 3. Os elementos de B, 0, 2, 3, 4, 9 e 10. E vou ver se esses números estão associados a B. Os elementos de A estão associados em B. Tem uma associação em B. Vamos lá. O que eu faço? Começo igual o exemplo anterior que a gente fez. Eu vou pegar esse elemento aqui, vou substituir no lugar do X. Aqui, ó. Vai ficar. O primeiro elemento é menos 2. Então aqui eu vou colocar menos 2. Aqui é menos 2. Ó, menos 2 ao quadrado, todo número
elevado ao quadrado, ele vai dar sempre positivo, porque o expoente é par. Toda vez que o expoente for par e tiver entre parênteses, o resultado aqui é positivo. Então, 2 ao quadrado dá 4. Positivo é a mesma coisa que eu estar multiplicando menos 2 vezes menos 2. E dá igual a 4. Então, eu vou ligar o menos 2 ao 4. Eu vou ligar aqui de preto. Ó. No diagrama eu faço uma setinha de onde parte e onde termina. Ou seja, ele partiu do menos 2, chegou no 4. Agora vamos para outro valor. Nós temos aqui, ó, 2, 0 e 3. Nós temos esses três valores que estão faltando aqui. Ó. Calculando aqui o zero, vamos na ordem aqui. O zero vai ficar 0 elevado a 2. F de 0 é igual a 0 elevado a qualquer expoente é igual a 0, com exceção do 0, viu? Se fosse 0 aqui, é uma indeterminação. Então, f de 0 deu 0 ao quadrado é igual a 0. Agora vamos 2. Olha aqui, 0 dá igual a 0. Vamos ligar aqui o 0 ao 0. E o 2? Eu vou substituir ontem x por 2. Nesta fórmula aqui, ó. Então vai ficar 2, que está ao quadrado. 2 elevado a 2 é a mesma coisa que 2 vezes 2, que dá igual a 4. Então, 2 também deu 4. E o 3? Então, vamos lá. 3 e 3 é igual aqui 3 elevado a 2. 3 elevado a 2 é 3 vezes 3. 3 vezes 3. Então, 3, eu encontrei 9. Essa relação é uma função? É uma função. Por quê? Porque todos os elementos de A estão associados a um único elemento em B. Ah, mas o 2 e o menos 2 está ligado no 4. Mas só está partindo uma seta do elemento menos 2 e do elemento 2. Se partisse duas setas daqui, não seria função. Ou se por acaso aqui faltasse um elemento aqui no A sem estar associado ao B, não seria também função. Agora vamos determinar o que seria domínio contra domínio e imagem. Aqui, nesse exemplo. O que nós temos aqui? Qual seria o domínio? Domínio é os elementos de A. Quais são os elementos de A? Menos 2. Está aqui, domínio da função. Domínio de F. É o quê? Aí você representa de chave. Menos 2, 0, 2, 3. Qual o contradomínio? Contradomínio é o próprio B. Contradomínio você representa pela letra C, D. Contradomínio de F, seja da função. Também é o quê? Ó, o próprio B. Então vai ser 0, 2, 3, 4, 9. Qual a imagem? A imagem de F, ou seja, a imagem da função, é os elementos que estão associados a A, ou seja, que foram ligados pelo A, pelo conjunto A, que é o quê? O 0, o 4 e o 9. Isso é a imagem. O 0, 4 e o 9. Outro exemplo. Vamos lá. Dado uma função de A em B, com os elementos, aí nós temos em A, quais os elementos que estão em A? Menos 1, aqui eu vou representar por A, aqui por B. Quais os elementos que eu tenho em A? Menos 1, 0. Quando eu vou fazer por diagrama, eu desenho um diagrama, coloco os valores associados e vou colocar uns pontinhos para representar de onde vai partir essa. Então, onde está a posição de cada número no conjunto A. E o B? Menos 3, 2. Ah, mas eles estão na mesma linha. Não tem problema aqui. Aqui é só para associar os conjuntos. A e B. Agora eu vou saber quem está ligado a quem. Por essa fórmula aqui, ó, ele deu uma lei de formação. A lei de formação aqui é menos 5x menos 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou atribuir esses valores de A no lugar do x. E vou ver se eu encontro em B. O que eu encontrar, eu vou ligar. Então, vamos lá. Começando pelo primeiro, nós temos menos 1. Então, eu tenho f de x igual. Quem é x? Menos 1. Então, aqui eu vou colocar menos 1. 5 vezes menos 1, ó. Menos com menos dá mais. Então, aqui vai dar mais 5
menos 3. Sinais contrários, você subtrai. Eu tenho 5, estou tirando 3, sobrou 2. Então, eu vou ligar o menos 1 ao 2. Então, menos 1 ao outro, para 0. Então, vamos lá. Onde tem x, estou colocando 0. Vai ficar menos 5. X, quanto é x? 0 menos 3. Ó, todo número multiplicado por 0 dá igual ao próprio 0 menos 3. 5 vezes 0 dá 0, 0 menos 3 dá igual a menos 3. O elemento 0 ele é neutro na soma e na subtração, ou seja, ele não altera o resultado. Se eu tenho menos 3, estou somando com 0, dá igual ao próprio menos 3. O 0 eu encontrei o menos 3. Então, vou ligar o 0 ao menos 3. 0 menos e o 1. Vamos para o 1. Onde tem x, agora eu vou colocar 1. Nessa fórmula. Note que a fórmula é usada em todos os valores que eu vou usar do conjunto A. Aqui eu tenho 5 vezes 1 menos 3. Vai ficar 5 vezes 1 dá 5. Menos com mais daqui dá igual a menos 5. Menos 3. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. 5 menos 3 dá igual a menos 8. Não tem um valor associado aqui, esse outro. Qual a imagem aqui? A imagem são os elementos onde chegou o conjunto. Quais são? Os elementos 3 e 2. Imagem, está aqui, ó. Perguntando, determine a imagem. Certo? Então, vou determinar a imagem. Qual é a imagem? São os elementos que eu associei de A em B. Quais foram? Menos 3 e 2. Então, a resposta aqui, imagem, função, aqui é um M, relação é o quê? Os elementos, menos 3 e 2. Ok? Aí o que ele queria? Ele queria que você determinasse a imagem e construísse o diagrama de flechas. Foi o que a gente fez aqui, o diagrama de flechas. Como é que encontra o diagrama de flechas? Você tem que fazer os cálculos a partir da fórmula que foi dada. Essa fórmula aqui, ó. 5x, menos 5x menos 3. E calculei, encontrei os valores que estão associados pelo diagrama de flecha. Olha, isso aqui é uma relação, não é uma função. Por que não é uma função? Porque sobrou elementos em A que não estão associados em B. Se por acaso esse 1 aqui tivesse ligado no 4, então seria uma função. Como não ligou, isso aqui é chamado relação. Uma relação. Não, toda função é uma relação, mas nem toda relação é uma função. Aqui nós não mostramos aqui, ó. Nesse caso aqui. Ok? Vou mostrar alguns exemplos aqui, só de bolinhas para vocês, mostrando só exemplos de diagrama, como se representa. Exemplo sobre, pelo diagrama, para você identificar se é função ou não. Imagine que eu tenho um conjunto A, seguintes elementos. 1, 2 e 3. E eu tenho um conjunto B, nós temos o seguinte elemento aqui, 0, e ele está ligado assim. É uma função, esse caso aqui, vamos supor. Note que todos os elementos de A estão associados a um único elemento em B. Ah, mas estão todos chegando no 0. É uma função? É função. É função. Por que é função? Porque todos os elementos de A têm um único elemento em B. É função. Mostro outro exemplo aqui. Quando não é função. A gente tem esses dois diagramas. A e B. E agora eu tenho assim. 1, 2, 3, 5, 6. E aqui eu tenho 1, 2, 3. E eu tenho essas ligações aqui. Vou fazer aqui colorido para visualizar melhor. Tem isso aqui. É função? Não. Por que não é função? Porque sobrou elementos em A. Não pode sobrar elementos em A. Como sobrou elementos aqui em A, isso aqui não é função. Por que não é função? Porque o elemento 5 e 6 não está associado a B. Não tem elemento ligado em B. Não pode sobrar elementos aqui. Pode sobrar elemento em B, mas em A não pode. Ou seja, de onde parte a seta, não pode sobrar elementos. Aqui não é função. Certo? Olha, aqui, ó, sobrou.
Mas todos os elementos aqui chegaram a um único elemento em B. Isso aqui é função. E aqui não é função, porque sobrou elementos no meu conjunto A, ou seja, de onde está partindo a seta. Por hoje é só.